Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Livro de Neemias. A reconstrução da cidade. Capítulo 1. Jerusalém em ruínas. Oração de Neemias. História de Neemias, filho de Acalias. Era no mês de Casleu, no 20º ano. Eu estava no castelo de Susa. Chegou meu irmão Anani com alguns homens de Judá. Eu lhes perguntei como iam os judeus, o resto que sobrevivera do exílio, e como estava Jerusalém. Eles responderam: o resto que sobrou do exílio vive lá na província, em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Ouvindo as notícias, sentei-me a chorar. Fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei diante de Deus do céu. Eu falei: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que mantens a aliança e a benevolência com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Que teus ouvidos estejam atentos e os olhos abertos para escutar a oração que este teu servo hoje pronuncia diante de ti. Dia e noite fico orando em favor dos israelitas, teus servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra ti. Sim, também eu e a família de meu pai pecamos. Agimos realmente mal contra ti, não observando os mandamentos, as leis e as normas que transmitiste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que dirigiste a Moisés teu servo, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes a mim, se observardes os mandamentos e os puserdes em prática, mesmo espalhados até as extremidades do céu, de lá os reunirei e os trarei ao lugar que escolhi, para que aí habite o meu nome. Ora, eles são teus servos, o teu povo que libertaste com teu grande poder e com a força de teu braço. Ah, Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração de teus servos, dispostos a respeitar o teu nome. Faze que este teu servo seja hoje bem-sucedido e que encontre piedade da parte deste homem. Eu era, então, copeiro do rei. Neemias, capítulo 2. Missão de Neemias. Resistências. Era o mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes. Peguei o vinho que estava diante do rei e lhe o ofereci. Como em sua presença eu nunca estive triste, o rei disse-me: por que estás com o rosto abatido? Já que não estás doente, só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e respondi: viva o rei para sempre! Como meu rosto poderia não estar triste, quando a cidade, onde estão os túmulos de meus pais, está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo? O rei disse-me: que desejas? Fiz então uma oração ao Deus do céu e depois disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo achar graça diante de ti, manda-me para Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem
e quando estarás de volta? O rei mostrou-se disposto a mandar-me, e eu indiquei-lhe a data do regresso. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além-Eufrates, para que me ajudem a passar até que chegue a Judá. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Eu me apresentei aos governadores do além-Eufrates e lhes mostrei as cartas do rei. O rei também tinha providenciado para mim uma escolta de oficiais do exército e de soldados. Ora, o horonita Sanabalate e o funcionário amonita Tobias foram informados de tudo e ficaram muito contrariados ao saberem que havia chegado alguém para cuidar do bem-estar dos israelitas. Inspeção clandestina das ruínas dos muros. Quando cheguei a Jerusalém, fiquei 3 dias aí. Depois levantei-me durante a noite com alguns homens, sem manifestar a ninguém o que Deus me tinha inspirado fazer por Jerusalém. E só levava o animal no qual estava montado. Saí assim de noite pela porta do vale, cheguei junto à porta do dragão e depois à porta do lixo. Examinei as muralhas de Jerusalém e observei que estavam cheias de brechas e com as portas devoradas pelo fogo. Em seguida alcancei a porta da fonte e a piscina real, mas não havia lugar onde pudesse passar o animal que eu montava. Sempre na escuridão da noite, subi pelo vale, examinando a muralha. Finalmente retornei, passando pela porta do vale. Início da reconstrução. Nenhum alto funcionário chegou a saber aonde eu tinha ido e o que tinha feito. Por ora, não tinha comunicado nada aos judeus, nem aos sacerdotes, aos nobres, aos funcionários ou quaisquer encarregados do serviço. Então lhes disse: estais vendo a triste situação em que nos encontramos. Jerusalém está em ruínas e as portas foram devoradas pelo fogo. Vamos, temos de reconstruir as muralhas de Jerusalém e já ninguém nos poderá desprezar. Eu lhes contei como a mão bondosa de Deus me tinha protegido e lhes comuniquei as palavras que o rei me tinha dito, e eles me responderam: sim, vamos reconstruir. E iniciaram com coragem a boa obra. Quando Sanabalate, o horonita, e Tobias, o funcionário amonita, bem como Gozém, o árabe, o souberam, riram de nós e nos desprezaram, dizendo: que estáis fazendo aí? Quereis revoltar-vos contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Somos seus servos e estamos decididos a reconstruir. Vós não tendes herança, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Livro dos Provérbios, prólogo e ensinamentos diversos. Capítulo 1, de 1 a 16. Prólogo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças da prudência, para acolher uma instrução esclarecida, na justiça, no direito e na equidade, para proporcionar sagacidade aos inexperientes e aos jovens conhecimento e reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o inteligente vai adquirir habilidades. Ele penetrará o provérbio e a alegoria, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
Sabedoria e disciplina, os tolos as desprezam. Evita a companhia dos violentos. Aceita, filho, a disciplina de teu pai e não desprezes a instrução de tua mãe. Elas serão um formoso diadema na tua cabeça e colares no teu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzir-te, não vás atrás deles. Se disserem, vem conosco à emboscada para matar, mesmo sem motivo, armemos ciladas contra o inocente. Como o abismo, nós os engoliremos vivos, inteiros, como os que baixam a cova. Encontraremos toda sorte de riquezas magníficas e encheremos nossas casas com os despojos. Reparte a tua sorte conosco e todos teremos uma só bolsa. Meu filho, não andes com eles, afasta os passos de seus atalhos, porque seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Atos 21, de 1 a 17. A volta a Jerusalém. Quando chegou o momento de partirmos, como que arrancados dos braços deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes e daí fomos até Pátara, onde encontramos um navio que fazia a travessia para a Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem. Chegando à vista de Chipre, deixamo-la pela esquerda e continuamos a nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí 7 dias. Movidos pelo Espírito, os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quando chegou o dia de ir embora, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos com suas mulheres e crianças até fora da cidade. Na praia, nos ajoelhamos para orar. Depois da despedida, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuando a nossa viagem por mar, de Tiro chegamos a Ptolemaida. Aí cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos hospedamos em sua casa. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. E enquanto passávamos alguns dias aí, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, declarou: Isto é o que diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus em Jerusalém e será entregue às mãos dos pagãos. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos para que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: O que estais fazendo, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não conseguimos convencê-lo. Então desistimos, dizendo: Seja feita a vontade do Senhor. Depois de alguns dias, terminamos os nossos preparativos e começamos a subir a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram para hospedar-nos na casa do chamado Menasson, que era antigo discípulo natural de Chipre. Reencontro de Paulo e Tiago. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria.